Em junho, o mundo se voltou para a Rio+20, conferência organizada pela ONU que discutiu o futuro do planeta para os próximos 20 anos. Mais do que nunca, a palavra sustentabilidade tomou conta do carioca. Por isso, no nosso programa Carioca de hoje, vamos falar sobre sustentabilidade. Você vai ver algumas das atividades que fizeram parte do Rio+20 e mais, como as empresas cariocas trabalham a sustentabilidade. E no espaço acadêmico, como estimular os alunos a pensar em soluções sustentáveis. Tudo isso aqui, no programa Carioca. Realizada na cidade do Rio de Janeiro, a Rio+20 recebe governantes de vários países para refletir sobre o que necessitamos para o planeta nos próximos 20 anos. E a primeira iniciativa realizada neste tipo foi em 1992, a Eco 92. A segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano ficou conhecida como Rio 92, ou Eco 92. Ela foi realizada em 1992, no Rio de Janeiro, com o objetivo de discutir principalmente formas de desenvolvimento sustentável e reverter o processo de degradação ambiental que o planeta estava sofrendo. A conferência foi a maior reunião de chefes de Estado da história da humanidade. Foram 117 governantes de países tentando encontrar saídas sustentáveis para as populações mais pobres. Uma série de convenções, acordos e protocolos foram firmados. O mais importante deles foi a chamada Agenda 21, um programa de ações a serem adotadas global, nacional e localmente, visando fomentar em escala planetária, a partir do século XXI, um novo modelo de desenvolvimento para modificar os padrões de consumo e de produção, de forma a reduzir as pressões ambientais e atender às necessidades básicas da humanidade. A este novo padrão, que concilia justiça social, eficiência econômica e equilíbrio ambiental, convencionou-se chamar de desenvolvimento sustentável. A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, marca os 20 anos de realização da Rio 92 e, novamente, reuniu chefes de Estado para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Ou seja, o objetivo foi a renovação do compromisso firmado em 92. Dois temas centrais pontuaram as discussões: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Representantes de mais de 190 países tentaram chegar a acordos e traçar metas que possam levar o planeta ao equilíbrio econômico, social e ambiental. Governantes, ambientalistas, sociedade civil, diálogo difícil, acordo que deve ser coletivo. Para a secretária de Estado americana Hillary Clinton, que veio representando o governo dos Estados Unidos, a única forma de futuro do planeta é o desenvolvimento sustentável. Já o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, alertou sobre a urgência de mudanças para salvar o planeta. A Rio+20 terminou com mais promessas do que ações concretas. Foi feita uma lista de promessas para avançar para uma economia verde, reduzindo a degradação do meio ambiente, combatendo a pobreza, mas com poucas de metas. Os ativistas acharam que os eventos paralelos à Cúpula dos Povos e à Cúpula Empresarial foram mais produtivos que a Rio+20, mas a conferência foi muito criticada. No meu ponto de vista e do ponto de vista daqueles movimentos sociais que estavam construindo a Cúpula dos Povos, o resultado das discussões da Rio+20 foi bastante negativo, como a gente já estava prevendo desde o princípio. Então a gente acha que o documento final aprovado, ele não consegue dar conta dos problemas que o sistema capitalista vem apresentando hoje no mundo todo, tanto a crise ambiental e climática, tanto como a crise social. Nossas reivindicações nenhuma foi olhada e nem ouvida, né? O pessoal falaram assim, o pessoal falou que vão dar uma atenção a mais para vocês. Eu espero que seja de verdade, uma atenção a mais, porque nós que somos minoria, esse um pouco que eles falam,
vai ser muito pra gente, né? Eles só falaram que vão dar um pouco mais de atenção porque eles não fizeram nada no Rio+20. Depois das discussões realizadas na Rio+20, o que saiu de positivo? Eu acho que a Rio+20 trouxe essa incorporação da questão da economia verde, da economia criativa, ela trouxe a questão do combate à fome e à miséria, da necessidade de se alimentar os 7 milhões de pessoas, e esses são fatores importantes. Ela trouxe a questão do custo ambiental, que precisa ser considerado na nossa planilha de custos das nossas produções. Então, eu acho que ela pode ser vista como alguma coisa que trouxe um avanço, né? Ela não obrigatoriamente tem que ser vista como algo negativo, algo que não serviu para nada, né? Quando nada, ela serviu para impactar o mundo através da mídia, né? E com isso proporcionar um maior nível de consciência sobre os problemas do ambiente e da sustentabilidade dos processos. Antes da Rio+20 começar, a cidade se preparou para a discussão e alguns eventos foram muito importantes. A Uniswan, em parceria com o Planetário do Rio e a ONG Humanitari, participa do Fórum de Educação, um programa oficial da Rio+20, onde participam diversos setores da sociedade civil, debatendo sobre sustentabilidade e projetos sociais. O fórum contou com a apresentação de projetos de sustentabilidade realizados por alguns professores da Uniswan, dentre eles o projeto Telhados Verdes, do professor Carlos Alexandre. Você pode melhorar, diminuir o calor que entra dentro da edificação e, no caso da região fria, o contrário, evitando o desperdício do uso do ar-condicionado. O fórum contou também com uma mesa redonda que discutiu as novas tecnologias de informação e comunicação, educação e cidadania. Participaram da mesa o reitor da Uniswan, Arapuã Neto, o coordenador do curso de comunicação social, Ovídio Mota, o jornalista Márcio Ferreira, a estudante de comunicação da Uniswan, Rebeca Torres, e Rogério Imbuzeiro, jornalista da Rede Globo, que aliás falou sobre a democratização das mídias. Dois aspectos me chamaram muita atenção, que foi a passagem do jornalismo mais contido, mais reprimido, que foi nos últimos anos da ditadura militar, na transição para a democracia, né? E essa transformação do jornalismo pode dizer mais democrático, né? Em que existe um número de mídias muito maior e que existe também uma participação do público muito maior. É preciso que as pessoas que vivem nas chamadas comunidades sejam capazes de apresentar, de verbalizar suas reivindicações, de dizer o que querem, de dizer como querem e de reivindicar mesmo sua cidadania. Fechando o evento, o reitor Arapuã Neto lançou a edição 2011 do Relatório Social da Uniswan. O relatório social ele vem chancelar todo um trabalho, né? É uma junção de todas essas atividades e resultados de um ano. Esse é o nosso terceiro relatório. É um relatório bem mais robusto, um relatório com resultados mais expressivos, um relatório que retrata de fato a realidade do que a Uniswan vem trabalhando, antes mesmo dessa toda essa discussão de Rio+20. E no próximo bloco, uma super exposição no Forte de Copacabana que atraiu milhares de pessoas. O programa Carioca já volta. A Exposição Humanidade 2012 foi um dos grandes eventos que aconteceu paralelamente à Rio+20 e levou muitos cariocas ao Forte de Copacabana. A exposição recebeu mais de 200 mil pessoas em 12 dias. Integrando tecnologia, educação e cultura, o espaço tinha como objetivo promover reflexão sobre a sustentabilidade e os assuntos da Conferência Rio+20. A estrutura metálica foi montada no Forte de Copacabana. E para começar nosso passeio, precisamos passar pelo território livre, onde há 1 milhão de bonecos representando a população mundial. O espaço é a porta de entrada para as exposições, e aqui já é possível perceber que o local chamou a atenção, assim como na primeira parte do ciclo de exposições.
É aqui nesta sala, mundo em que vivemos, que é representada a ação do homem no planeta Terra, através de máquinas, luz, desenhos e sons. Podemos ver também, em outra sala, um mundo dividido entre a riqueza e a pobreza total. Logo depois, na mostra Homem e suas conexões, podemos ver as relações entre a necessidade humana e os seus objetos de desejo. Já na sala Biodiversidade Brasileira, os visitantes têm um contato quase real com o meio ambiente, simulado através de projeções. Um espaço com 5 metros espelhado representa a biodiversidade brasileira. É aqui onde nós podemos ter um contato maior com a natureza, sentir e ouvir os sons que ela emite. Agora, para continuar nosso passeio pela exposição, o nosso vídeo repórter Juan Baruch vai mostrar as curiosidades das outras salas. Eu saí com a minha câmera portátil e acompanhei a multidão nos próximos andares. E o primeiro espaço que visitamos foi a tenda Brasil Contemporâneo. Na tenda, nós podemos observar algumas estatísticas brasileiras curadas pela Fiesp e pelo sistema Firjan. Aqui no espaço, a gente vê o Brasil contemporâneo do ponto de vista de suas qualidades e possibilidades. E olha, se você reparar, a tenda ela é construída com essas fitinhas, ó, que acabam formando um Brasilzão. E a sala que a gente vai entrar agora, ela trata da miscigenação brasileira. A gente vai entrar, ó, na diversidade brasileira, que foi inspirada no pensamento de Darcy Ribeiro. O antropólogo e político brasileiro dizia que a potencialidade do Brasil está no fato de termos herdado a capacidade de convívio do índio, a espiritualidade dos negros e a sabedoria dos europeus. Toda espelhada, a sala nos dá a sensação de ser muito maior do que realmente é. Esses cubos luminosos que estão suspensos têm em cada uma de suas faces um nome, e o legal para os visitantes é tentar encontrar o seu. Agora olha só que legal, a gente vai visitar a sala de produções humanas, que trata das necessidades das redes de abastecimento das grandes cidades e que ninguém vê. Vamos lá? Assim que a gente entra na sala, que é um pouco escura, não dá para deixar de se encantar com a maquete fluorescente que fica no centro do espaço. Em volta, nós podemos ver os destaques das produções industriais, como tudo que é gerado por essas áreas, desde o lixo até os lucros. Agora olha só que bacana. Aqui a gente tem um espaço que é do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Lá dentro tem um monte de imagens dos monitoramentos que eles fazem 24 horas por dia. É só pegar o óculos 3D e acompanhar. Eu estou aqui na fila para ter uma experiência sensorial na Sala do Sol. Dizem que lá é quente a beça, vamos ver? Todo mundo já ouviu falar no Museu do Amanhã. Pois é, aqui na exposição Humanidade 2012, a gente tem uma tenda que trata só dele. Olha só. O Museu do Amanhã faz parte das obras de revitalização da zona portuária e deve ser inaugurado em 2014. O projeto prevê um espaço que vai possibilitar uma reflexão aos visitantes sobre suas escolhas para o futuro. E aqui nós podemos acompanhar alguns vídeos e textos falando sobre as perspectivas para esse novo museu. Agora, para finalizar o nosso passeio, a gente vai conhecer o Terraço do Olhar, que foi montado no topo da estrutura aqui da exposição. E que lá em cima também tem uma amostra fotográfica das transformações do bairro de Copacabana. E o melhor, tem uma vista incrível.
E a seguir, vamos saber como as empresas trabalham com a sustentabilidade e como o tema é desenvolvido no espaço acadêmico. Não sai daí, porque o programa Carioca volta já. No nosso programa Carioca de hoje estamos falando sobre sustentabilidade. E muitas empresas já pensam em soluções sustentáveis. Tanto que a ACIJA, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, discutiu o assunto em um congresso. Sustentabilidade é uma das palavras mais importantes do século XXI e é também o tema do 2º Congresso Empresarial da ACIJA. A ACIJA é a Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, que congrega as grandes empresas de Jacarepaguá. O evento foi realizado no mesmo período em que acontece a Rio+20, que une 193 países na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Os palestrantes abordaram diversos assuntos a respeito da sustentabilidade em temas como gestão pública e gestão de pessoas. Não adianta a empresa colocar lá que ela quer atingir a sustentabilidade se ela não trabalhar a mudança do engenheiro que está lá na ponta se relacionando com a comunidade, de um RH ou de alguém dentro da empresa que comece a trabalhar o protagonismo das pessoas, o quanto cada um de nós pode fazer pela justiça social e pela justiça ambiental. A gente entende que a sustentabilidade deve pensar no social, no meio ambiente, no empresarial, no ser humano como centro disso tudo, né? Não faz para nós sentido falar em sustentabilidade sem cuidar bem de pessoas, falar em sustentabilidade sem ter lucro, porque sem lucro uma empresa não consegue ser sustentável, ela é a primeira a morrer, portanto não pode contribuir para a melhoria, né? Essa é a maneira como a gente enxerga. A Feira de Negócios, que atraiu mais de 10 expositores, foi uma ótima oportunidade para os congressistas conhecerem as empresas que se desenvolvem de maneira sustentável. Para que um processo produtivo seja preservado, o RH ou a empresa como um todo tem que considerar as pessoas que trabalham nela. E quando se pensa nas pessoas que trabalham numa empresa, um serviço de qualidade de vida é um grande colaborador desse processo de sustentabilidade. Um dos projetos apresentados foi o da ONG Alfazendo, que trabalha com crianças, jovens e adultos da comunidade do Alemão, transformando lixo em arte. Com as crianças, a gente faz um projeto de educação socioambiental. A gente fala sobre o meio ambiente da Cidade de Deus, o lugar que a criança vive e todo esse histórico, porque tem gente que pensa que falar sobre educação socioambiental com criança não vai dar certo. Porém, a gente faz isso de uma forma lúdica, utilizando a metodologia participativa de Paulo Freire, e mostrando à criança o lugar que ela vive, que é a Cidade de Deus, e ressaltando também a grande quantidade de lixo que a Cidade de Deus produz. Depois de 2 dias de congresso, que contou com palestras e exposições, os participantes puderam perceber a importância da sustentabilidade dentro das empresas. É um evento, mais uma vez, provocador, mas que tem a intenção de integrar cada vez mais as empresas para se falar do assunto sustentabilidade, para que realmente a gente possa, através dessa integração entre as empresas, provocar uma mudança dessa consciência nova que a gente espera, né, que aconteça no mundo, que já está acontecendo no mundo inteiro, mas que aconteça principalmente nesse novo modelo aqui no Brasil, né? Refletir sobre sustentabilidade se tornou recorrente nos últimos anos. E é claro que professores e alunos não poderiam deixar de fora da sala de aula este assunto. Na Uniswan, alunos, professores e pesquisadores também têm a oportunidade de debater temas distintos na Semana de Pesquisa e Extensão. No último semestre, na 9ª edição, trabalho, educação, novas tecnologias e meio ambiente foram colocados em pauta nos encontros. Aproveitando o evento Rio+20, a 9ª Semana de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Uniswan teve a sustentabilidade como um de seus temas e também como assunto de sua palestra de inauguração. A abertura do evento foi feita pelos coordenadores da Pró-Reitoria de Ensino e de Pesquisa e Extensão. Os objetivos, eles têm como premissa, como grande foco, né, discutir junto com o nosso
nosso corpo docente questões, especialmente do grande tema sobre trabalho, né? Um tema que nós vamos discutir, inclusive, na palestra de hoje, é sobre o meio ambiente, essa relação de meio ambiente e sustentabilidade. O palestrante convidado foi o professor Denilson Teixeira, da Uniara, um centro universitário localizado em Araraquara, São Paulo. Ele fez uma conferência sobre o tema meio ambiente e sustentabilidade. Eu espero que a temática que eu vou tratar, a forma como eu vou tratar essa temática, que é desenvolvimento, e como cada um pode participar, que isso traga que seja uma semente para cada um pensar. Se a gente pode olhar para questões tão globais, tão importantes no mundo, a gente pode olhar também para questões muito próximas do nosso dia a dia. Os alunos do terceiro período de gastronomia prepararam uma noite de descobertas sustentáveis aqui no Centro Cultural da Uniswan. O evento foi uma avaliação dos alunos, que foram divididos em grupos. Cada um recebeu um alimento e o desafio era não desperdiçar nada. A nossa preparação no meu grupo foi um copinho de cenoura com creme de abacate. A cenoura com a casca, que foi pré-cozida, bolhamos ela. E o creme de abacate foi o abacate batido com limão e maionese e foi colocado dentro do copinho de cenoura. E o próprio abacate em si, a fruta, nós reaproveitamos para a decoração do evento. Nós preparamos assim um prato, um canapé, que a base dele é a abobrinha com camarão e a batata baroa, né? E a ideia foi utilizar desde a casca até os insumos finais. No próprio recheio, além de utilizar o camarão, nós reaproveitamos a casca do camarão para dar um sabor a mais no recheio. Foi super legal, todo mundo trabalhando junto, fazendo um trabalho legal. É muito bom, foi muito bom mesmo. O tema Descoberta Sustentável mostrou que aquelas partes dos alimentos que geralmente jogamos fora não precisam ir para o lixo. Eu acho que as pessoas elas não descobriram ainda a sustentabilidade. O brasileiro, ele coloca mais ou menos 10 quilos de alimento orgânico, né, no lixo. Né? Isso pra gente é um absurdo. Né? Eu, como nutricionista, acho um absurdo você colocar um alimento fora. Né? Então, a gente leva um pouquinho desse sentimento de descoberta sustentável. O que o aluno pode fazer na sua casa? Então, eles bolaram as receitas. Eu dei um alimento para cada grupo e eles teriam que usar a casca, a polpa, a semente daquele alimento, o alimento integralmente. E você acha que foi fácil organizar isso tudo? Não foi, não. A Isabela e Loureiro e eu fomos conferir a preparação para esse evento. Os preparativos começaram aqui na cozinha, onde os alunos desenvolveram as receitas que vão ser degustadas no evento. Eu estou aqui com o aluno Thiago Mourão e ele vai falar um pouco pra gente sobre o que ele está preparando. Thiago, qual que é a receita que você está fazendo? Nós vamos fazer uma mini torta de amendoim com geleia de tomate. No caso, a gente resolveu escolher o tomate para aproveitar 100% dele e o que sobrou foi bem pouquinho mesmo, tipo, quase nada, assim, só aquela parte que é mesmo não dá para comer. E a gente usou vários ingredientes, principalmente ingredientes brasileiros. Eu estou aqui agora com o aluno Gabriel Xavier e ele vai falar um pouco pra gente da receita que ele está fazendo. Bom, nada mais é que um crostinho de berinjela, que ela é feita à base de uma baguete, uma pasta de berinjela, queijo Minas e decorado com um pimentão amarelo e vermelho. E o que vocês estão fazendo de diferente? O que vocês estão reaproveitando nessa receita? Bom, o diferente dela é que nós reaproveitamos tudo da berinjela, que no caso é o ingrediente principal desse canapé. Que no caso utilizamos a berinjela em si, a casca dela, tudo da berinjela nós utilizamos. Enquanto uns preparavam suas receitas na cozinha, outros já estavam no Centro Cultural organizando a decoração. Os alunos terão a decoração, que além de natural, também pode ser reaproveitada. Estou aqui com o aluno Walter, de gastronomia. Ele vai falar um pouco mais pra gente como foi feita essa decoração. Walter. Bom, a ideia da decoração foi aproveitar todo o material, né, reciclável, que a gente poder esse material todinho de legumes, verduras, frutas e fazermos no final do evento um grande sopão para distribuir na região aqui.
programa Carioca termina por aqui. Nos vemos numa próxima edição. Tchau!